Ninguém acredita na vingança dessa história real de vó, após descobrir o filho milionário. Alice sempre foi uma mulher comum, até o dia em que o chão pareceu desabar sob seus pés. O sol brilhava lá fora, mas a escuridão tomou conta de seu coração. Sentada em sua varanda, com vista para o mar, lembrava-se daquele dia fatídico. 70 anos de vida e tudo poderia ter sido diferente. Mas o amor, que parecia eterno, se desfez em cinzas. Carlos, seu marido, tinha uma outra vida. O filho que ele gerou com a própria irmã, Marília, rasgou sua alma. Antônio, o nome do garoto, era um símbolo da traição que a fez se sentir vazia e traída, como se o ar tivesse sido lhe tirado. Em uma sociedade conservadora, Alice virou alvo de olhares tortos. O estigma de ser uma mulher divorciada a mergulhou numa solidão profunda. O murmurinho atrás de portas trancadas a seguiu. E quando pensou que a vida não poderia ficar pior, suas crianças, Pedro e Marina, estavam nas mãos de Carlos, que decidiu levá-las consigo. O desespero a fez lutar desesperadamente para recuperar a guarda dos filhos. Cada decisão era um peso que arrastava seu corpo já tão cansado. Mas em meio à dor surgiu um novo horizonte. O senhor Benedito, um farmacêutico de aparência gentil e olhar profundo, entrou em sua vida como um raio de sol quebrando a neblina. Ele a ensinou a magia das ervas, a curar feridas com plantas e saberes passados. A farmácia que herdou dele se tornou seu templo de superação. A nova vida com os remédios naturais começou a preencher os vazios de sua alma. Alice descobriu forças que não sabia que tinha. A autoestima voltou pouco a pouco, como brotos novos após a tempestade. Ela acreditou que finalmente estava se estabilizando. Até que Eduardo, o amor que encontrou após Carlos, foi diagnosticado com Alzheimer. Era um novo desafio, um novo vendaval. O riso e a luz que Eduardo trouxe para sua vida começaram a se apagar, e seu mundo se tornou um constante vai e vem de memórias que se esmaeciam. Quando ele partiu, Alice ficou sem chão novamente. Mais tarde demais, ela percebeu que não poderia deixar a vida passar em branco. Então, como se a vida quisesse brincar com suas emoções, um segredo começou a emergir. A verdade sobre Antônio que poderia mudar tudo. Seria ele realmente o filho de Carlos? Ou o resultado de uma trama que incluía não só a traição, mas um envolvimento profundo? Um passado escondido, uma verdade que poderia reescrever sua história e trazer novos desafios. Com um mix de esperança e tremor na voz, Alice encarava o amanhã, sabendo que cada baque a havia projetado para esse momento. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alice encarava o amanhã com esperança e um frio na barriga. O sol ainda brilhava, mas havia uma nuvem escura pairando em sua mente.
O que poderia ser a verdade sobre Antônio? As perguntas martelavam sua cabeça sem descanso. Ela decidiu que precisava saber. No dia seguinte, Alice caminhou apressada até a farmácia, seu refúgio. As ervas aromáticas que antes a confortavam agora pareciam ecoar suas inseguranças. Sentou-se atrás do balcão, mexendo nervosamente nas folhas de sálvia. O dia estava calmo, mas seu coração batia forte. Foi quando, de repente, uma figura conhecida entrou. Marília, sua irmã. Alice sentiu um nó na garganta. Elas não se falavam há anos. Marília sempre representou o capítulo mais doloroso de sua vida. Tinha que ser corajosa. "O que você faz aqui?" perguntou, tentando esconder a angústia na voz. Marília hesitou antes de responder. "Alice, eu preciso te contar uma coisa. Sobre o Antônio." Seu olhar era carregado de uma intensidade estranha, como se soubesse mais do que estava disposta a revelar. Alice sentia que a distância entre elas diminuía, mas o medo a impedia de se abrir. Marília respirou fundo. "Ele não é filho do Carlos. O pai dele sou eu." O mundo de Alice desmoronou. As paredes da farmácia pareciam se fechar. O ar ficou denso. Ela piscou, esperando que o choque desaparecesse como uma miragem. Mas a realidade continuava ali, fria e cortante. "Você está brincando comigo? Isso é impossível!" gritou Alice, a voz tremendo. Lembranças da traição e da dor voltaram à tona, algo que parecia suscitar ainda mais confusão. E, no entanto, as palavras de Marília reverberavam. "Eu estava com Carlos antes de você, Alice. E depois de tudo, eu ainda carreguei esse segredo." Alice sentiu a raiva e a mágoa se misturando. Não era só a traição de Carlos que tão profundamente a ferira. Agora, a própria irmã parecia ter rasgado o seu coração com essas revelações. "Como você pôde fazer isso? Como você vive com isso?" perguntou, mas a próxima resposta veio como um soco no estômago. "Eu amava você, Alice", Marília disse, a voz embargada. "Mas o que aconteceu entre mim e Carlos? Ele não era quem você pensava." "Eu nunca quis te machucar. Eu me afastei porque não sabia como lidar com isso." O silêncio ficou insuportável entre elas. Os sons da farmácia, antes reconfortantes, se tornaram uma cacofonia distante. Os olhares de quem passava pela rua começaram a se fixar na cena, como se tudo estivesse sendo gravado para algum reality show cruel e impiedoso. Nesse momento, um aviso de celular quebrava a tensão. Era uma mensagem de Eduardo, o amor que Alice pensou ter perdido para sempre na névoa da doença. O coração dela disparou. O que ele queria agora? O que mais poderia ocorrer para piorar essa situação insana? Alice apertou o celular nas mãos. Um misto de medo e esperança. E então um grito a fez olhar para cima. Uma figura conhecida descia a rua, descontrolada. Era Carlos. Ele parou em frente à farmácia, os olhos arregalados. "O que vocês estão fazendo aqui?" gritou, sua voz carregada de raiva e desprezo. Alice ficou paralisada. O passado a havia alcançado de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Em meio ao caos de revelações e sentimentos à flor da pele, tudo o que conhecia estava prestes a mudar novamente. E ela não tinha certeza se estava.
pronta para desaparecer naquele turbilhão. Alice ficou paralisada. O passado a havia alcançado de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Carlos, ali parado, a encarava com ódio e desprezo. Mas o silêncio logo foi cortado por um grito que rasgou o ar. Era Pedro, seu filho mais velho, que surgira do nada, desesperado. Mãe! Mãe! Ele estava ofegante. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados. O que está acontecendo? Ele! Pedro, calma. Alice tentou se aproximar, mas ele havia visto algo que a fazia estremecer. Mais atrás, na rua, Marília soltou um gemido. A figura de Carlos se aproximava como um predador. A tensão era palpável. Alice sentiu o coração disparar. Ele está chegando, Alice! É melhor você... Mas a frase não terminou. Do nada, um carro desgovernado surgiu na esquina, veloz como um relâmpago. Pegou todos de surpresa. O ruído dos pneus arrastando no asfalto ecoou, misturando-se ao grito de horror que veio de alguém mais atrás. Alice se virou. O impacto foi inevitável. O carro, perdido em um torvelinho, colidiu com a farmácia, batendo na vitrine em uma explosão de vidro. São 1000 pedaços brilhantes pelas ruas, assim como o mundo dela se despedaçava. O barulho ensurdecedor fez todo o resto parecer insignificante. A confusão tomou conta. Carlos foi projetado para trás e Alice gritou. O chão tremeu sob seus pés. A farmácia, um lugar que simbolizava sua redenção, começou a desmoronar, como se estivesse sendo engolida pela tragédia. Eduardo! Alice gritou, lembrando-se do amor que havia perdido, sentindo uma conexão esmagadora com aquele homem a quem tinha se entregado. Um eco da vida que sonhara se tornava cada vez mais distante. Entre os destroços, Pedro começou a chorar e Alice não conseguia ver nada. O instinto materno se insurgiu. Pedro, fique atrás de mim! E enquanto ela tentava proteger o filho, uma voz surge do meio do caos. Eu não sabia! Eu não sabia! Era Marília, seu olhar perdido e apavorado. Marília, você tem que ajudar! Precisamos levar as crianças para longe! Alice dizia, lutando contra a surdez do terror. A adrenalina a fez correr até a porta, mas o barulho de sirenes se aproximando a fez hesitar. O que havia acontecido? O que mais poderia piorar? Quando tudo ficou em silêncio de novo, um silêncio sufocante, quase mortal, ela olhou em volta. Carlos se arrastava, tentando se levantar. A dor estava estampada em seu rosto, mas não havia compaixão em Alice. O que ele continuava a fazer ali? Ele não era bem-vindo. Mas enquanto seu ódio crescia, um detalhe fez seu coração parar. Na bagunça, uma foto caiu de um dos bolsos de Carlos. Foi um movimento rápido, mas a imagem revelou-se inconfundível. Eduardo, com um bebê nos braços, com uma expressão que Alice nunca tinha visto antes. Um sorriso que parecia um mistério profundo. Você conhece? Você mentiu sobre tudo! A voz de Alice saiu como um sussurro, um despertar aterrorizante. O que se escondia atrás de cada palavra? Carlos a olhou e a verdade estava na expressão dele. Ele não tinha apenas traído Alice, mas deveria também ter um papel em outra traição. Alice sentiu seu mundo abalar novamente. Tudo o que acreditava saber estava agora sob nova luz. Antônio, quem ele realmente é? Sua mente girava.
O quebra-cabeça estava longe de terminar e o nó na garganta dela se apertou ainda mais. Um eco de sirenes a lembrou do momento presente, mas ao mesmo tempo a confusão das revelações a deixou paralisada. O que se desenrolaria a partir daquela foto poderia mudar a vida de todos ali para sempre. Alice olhou para o caos à sua volta e sentiu as perguntas queimarem na sua mente, sabendo que a resposta poderia fazê-la destruir ou reconstruir tudo novamente. Alice olhou fixamente para a foto que tinha caído no chão. A imagem de Eduardo segurando um bebê a fez tremer. Como assim um bebê? A confusão a engoliu e sua mente girava. Olhou de volta para Carlos, que estava se arrastando, ainda com a expressão de dor estampada no rosto. "Você tem que me explicar!" gritou desesperada. O estrondo da colisão ecoava na sua cabeça. Enquanto isso, Pedro ainda chorava. E a sirene da ambulância se aproximava, mas tudo que Alice conseguia ouvir era o seu coração batendo forte. A foto parecia queimar suas mãos. O que mais poderia estar escondido por trás daquela vida que ela achava que conhecia? Marília, antes distante, agarrou o braço de Alice. "Você não pode acreditar nele! Ele tem segredos!" Sua irmã estava visivelmente abalada, e a raiva de Alice pela traição se misturava a uma estranha sensação de compaixão por alguém que sempre floresceu por perto. "Segredos? Que segredos?" A voz de Alice escapuliu em um grito. O caos ao redor parecia minúsculo, comparado ao que estava acontecendo dentro dela. Ela não queria ouvir, mas a insistência nos olhos de Marília a fez hesitar. "O que você não sabe é que Eduardo não é quem você pensa que é. Ele não é só o seu ex-marido. Também foi meu amante. Antes de tudo. E Antônio, ele pode ser filho dele." A revelação atingiu Alice como um soco no estômago. O mundo parecia girar e a realidade se desintegrava em um turbilhão de traições e mentiras. Carlos, agora se esforçando para se levantar, completou: "Eu sempre soube, Alice. Eu sabia do relacionamento deles. Eduardo nunca foi a boa pessoa que você pensava." A certeza nas palavras de Carlos trouxe um frio cortante. O veneno da traição estava em todos os lados e a verdade machucava. Pedro, ainda segurando o choro, olhava para sua mãe com uma mistura de confusão e horror. A multidão se aglomerava do lado de fora da farmácia, curiosa e temerosa ao mesmo tempo. A cena era digna de novela e, no entanto, era real demais. Alice desejou que tudo fosse apenas um pesadelo. "Por favor, Alice, eu nunca quis que você soubesse assim", disse Marília, com lágrimas nos olhos. "Mas Eduardo fez você de boba. Ele usou isso contra mim depois que tudo aconteceu entre nós." Alice se afastou, horrorizada. Sua mente piscava. "Mas então quem é Antônio? O que eu faço agora?" A verdade a encurralava como um animal em um canto. O barulho dos sirenes se aproximava, embora parecesse distante. Nesse meio tempo, uma figura surgiu no fundo da rua. Era Eduardo vindo na direção deles, com um olhar de desespero. "Alice! O que está acontecendo?" "Basta!" gritou Alice, apontando para ele. "Você destruiu tudo! Você traiu não só a mim, mas a minha irmã." O tumulto que se instalou ao redor ecoou suas palavras. As cabeças começaram a se mover, as bocas a murmurar. O drama ali estava se desenrolando como um filme trágico. Mas no meio desse turbilhão, a fúria de uma mãe estava prestes a se revelar. Uma mensageira da verdade havia chegado. Desde o fundo da rua, a avó de Pedro apareceu, com um olhar decidido. "Alice,
Você precisa saber a verdade sobre a linha do tempo. O que realmente aconteceu no passado. Ela declarou, sua voz firme cortando a confusão como uma faca. Alice ficou paralisada. O que mais poderia ser revelado? O que mais estava escondido nas sombras de um passado que a essa altura parecia mais um labirinto de mentiras? E enquanto todos os olhares se viravam para a avó, Alice sentiu que seu próprio mundo estava prestes a desmoronar mais uma vez. Um misto de medo e expectativa a envolvia. O que ela estava prestes a ouvir poderia mudar tudo. Diga, avó, o que você sabe? O sol começava a se pôr, lançando longas sombras sobre tudo. As respostas pareciam se aproximar, mas a pergunta era: estariam preparadas para a verdade devastadora que estava por vir? Alice olhou fixamente para a foto que tinha caído no chão. O coração disparava enquanto ela tentava entender o que Eduardo, o homem que amou, estava fazendo ali. Naquela imagem, ele segurava um bebê em seu colo e a expressão em seu rosto era de um pai que transbordava alegria. O nó na garganta de Alice se apertou. As perguntas fervilhavam na sua mente e, ao mesmo tempo, uma raiva crescente a invadia. Como ela pôde confiar em Eduardo? Eduardo, o que você me escondeu? Ela gritou com a voz embargada. A multidão se aglomerava do lado de fora, os murmúrios crescendo como uma maré. Carlos, ainda se esforçando para se levantar, riu sarcasticamente. Agora você vê a verdade, Alice. Seu príncipe encantado não é tão perfeito assim. Silêncio! Alice gritou, e a fúria na sua voz fez todos na farmácia recuarem um pouco. Mas seus olhos estavam cravados em Eduardo, esperando uma explicação. Ele parecia perdido, a expressão confusa e apavorada. Alice, eu posso explicar. Isso não é o que parece. A angústia na voz dele a fez hesitar, mas a sinceridade não estava mais clara. A culpa, o medo, tudo se misturava. Marília, ao seu lado, olhava para Alice com uma mistura de preocupação e compaixão. Você precisa ouvir a avó, Alice. Ela gesticulou, tentando cortar o caos daquele momento. A verdade sobre a sua família pode mudar tudo. E naquele instante, a avó de Pedro se adiantou. Mas não era só a urgência na voz dela que capturou a atenção de todos. Alice, você precisa saber que não é só o que o Carlos fez. A história que você conhece, toda essa situação, tem raízes mais profundas do que você imagina, disse ela, os olhos transbordando de dor. Raízes profundas? Alice murmurou, tentando captar o que estava prestes a ouvir. O que você quer dizer? Eu não poderia, não queria, mas você precisa saber que Antônio não é só filho do Carlos. Ele tem uma conexão direta com quem você menos esperava. A avó falou, as palavras pesadas como chumbo. Como assim? Alice sentiu o chão se abrir mais uma vez. O que estava por vir a deixaria ainda mais confusa. Antônio não é biológico apenas do Carlos. Ele é meu neto também. As palavras cortaram o ar como uma faca. Um silêncio sufocante se instalou, enquanto todos tentavam processar a informação. Alice mal podia acreditar. O que você está dizendo? Isso é impossível. Isto tem a ver com um segredo antigo da nossa família. Uma relação que eu nunca tive coragem de falar.
Carlos não é apenas o traidor que você imagina. Ele é pai de Antônio e também de outra criança. Eu não sabia se você deveria saber, mas você precisa agora. O seu relacionamento com Eduardo não é só uma traição. É uma rede complicada de segredos. A avó afirmou, claramente abalada. Alice piscou, a confusão se transformando em um turbilhão de emoções. Outra criança? Você está me dizendo que Carlos teve outro filho? O eco da revelação na farmácia era quase ensurdecedor. Antes que qualquer um pudesse digerir isso, a figura de Carlos se levantou, agora banhada em um misto de dor e desespero. Sim, e eu fiz tudo isso por você, Alice! Ele gritou, a raiva tomando conta. Antônio é nosso, mas você não sabe de tudo. Você não conhece a verdadeira história. E no momento em que Carlos falava, um grito estridente cortou o ar. Era Pedro que havia visto algo mais. Mãe, olha para o carro! Todo mundo se virou e o pânico se instalou novamente. Um carro preto de janelas escurecidas e placas desconhecidas estava parado em frente à farmácia. E antes que pudessem entender o que estava acontecendo, 3 homens saíram do veículo, com expressões ameaçadoras. Alice sentiu um arrepio percorrer a espinha. O que mais estava por vir? As reviravoltas estavam se acumulando e um novo medo a dominou. Eduardo, ela gritou, reconhecendo a gravidade da situação. Você trouxe isso para minha vida. O caos estava prestes a explodir mais uma vez, enquanto a realidade se tornava cada vez mais distorcida. O passado e o presente estavam prestes a colidir de uma maneira que ninguém poderia imaginar. E ali, no centro de uma tempestade de revelações, Alice percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais poderia ser revelado com aqueles estranhos? O que mais havia nas sombras de sua história? Ela nunca imaginou que o que parecia familiar poderia ser tão trágico e devastador. Alice sentiu o coração disparar. O caos na farmácia era palpável e as sombras de segredo se acumulavam como nuvens escuras sobre eles. A figura de Eduardo agora se destacava entre o tumulto. Sua expressão de desespero, profundamente marcada pela confusão. Alice, por favor, deixe-me explicar! Ele parecia mais vulnerável, quase perdido em um mar de incertezas. Mas antes que ela pudesse responder, os homens do Carro Preto avançaram em sua direção. A tensão aumentou e Alice se sentiu como se o ar estivesse sendo lentamente retirado de seus pulmões. Quem são eles? Gritou Pedro, puxando a mão da mãe e os olhos arregalados. Marília também estava em pé, o rosto pálido de medo. Eduardo parecia entender a gravidade do momento. Fiquem todos atrás de mim! Ele exclamou, levantando as mãos em um gesto de contenção. Mas a imagem de um protetor se desvanecia rapidamente. O homem à frente, de forma brusca, empurrou Eduardo, fazendo-o cair ao chão. Você quebrará sua promessa, não é mesmo? A voz do homem era fria e ameaçadora. Eu não sei do que você está falando, Eduardo respondeu. Seu corpo tremia. Alice não sabia se deveria correr ou ficar. Eduardo, o que está acontecendo? A urgência em sua voz era clara. Algo estava se desdobrando. Algo profundo e escuro, como um buraco negro devorando tudo ao redor. A conversa estava em um ponto crítico, quando, de repente, uma explosão abalou a farmácia. As janelas tremeram e a estrutura pareceu titubear sob o peso do estrondo. Todos se viraram para a fonte do barulho, quando um barulho ensurdecedor encheu o ar. Uma bomba? Um acidente?
Tudo parecia estar em câmera lenta. E no meio do caos, uma figura obscura surgiu na porta da farmácia. Era alguém que Alice não esperava ver. Uma mulher com um olhar intenso e decidido, que adentrou no local como um furacão. "Chega! Parar tudo agora!" ela gritou, sua voz cortando a tensão como uma faca. O rosto dela era familiar, e por um momento, Alice sentiu um frio na espinha. "Luciana?" "Sou eu, Alice!" A mulher respondeu, seus olhos fixos na irmã de Alice, Marília. "Precisamos falar. Eu sei o que aconteceu. Eu sei que não é só sobre Carlos e Eduardo." A revelação deixou todos sem palavras. A atmosfera carregava um misto de medo e expectativa. O primeiro homem, confuso com a entrada repentina de Luciana, se virou. "Você não deveria estar aqui", ele rosnou, mas a mulher não hesitou. "Eu estou aqui porque é hora de você enfrentar a verdade. A verdade que estava sendo escondida de todos nós." Alice ficou paralisada. A verdade? O que mais poderia ser revelado? O que Luciana tinha para dizer? A presença dela parecia trazer uma tempestade de emoções. E, no fundo, uma memória antiga começou a brotar na mente de Alice. Luciana tinha sido uma parte significativa de seu passado, antes que tudo desmoronasse. Mãe sempre disse que você era a chave para unir tudo isso. E agora, finalmente, chegou o momento. Luciana continuou, os olhos ardendo com uma paixão que incendiava o ambiente. O grupo em volta era como um público cativo de um drama cativante. Nesse instante, o homem que empurrara Eduardo ficou agitado, quase como um animal acuado. "Cale-se! Você não sabe o que está dizendo." Mas Luciana avançou, seu olhar firme. "Eu sei sobre Antônio. Sei quem ele realmente é." As palavras caíram sobre eles como uma bomba de fumaça, obscurecendo a realidade, sempre estendo o futuro. Seria algo muito maior? Não se diga-se, Elaine. Nunca brinquem que a verdade é de... Todos nós estamos onde estamos por culpa de um segredo muito mais profundo e sombrio. O silêncio que se seguiu foi profundo. Alice podia sentir os olhares pesados sobre ela, presos entre expectativas e temores. Que mais poderia não saber? As sirenes do lado de fora se tornaram um eco distante. E então, antes que alguém pudesse questionar, um grito cortante veio de fora. Era um som de dor e desespero que fez todos se virarem abruptamente. A narrativa estava mudando e a revelação estava à porta, pronta para desmascarar tudo o que acreditavam conhecer. Alice ficou de pé, o coração na garganta. Uma pergunta emergia. Até onde o segredo de Luciana a levaria? O que mais estava reservado para desmoronar sua vida? A escuridão de suas vidas estava prestes a ser iluminada de uma maneira que ninguém poderia imaginar. E, nesse momento de tumulto, Alice percebeu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Alice sentiu o coração disparar. O caos na farmácia era palpável e as sombras de segredo se acumulavam como nuvens escuras. A figura de Eduardo agora se destacava entre o tumulto, sua expressão de desespero profundamente marcada pela confusão. "Alice, por favor, deixe-me explicar." Ele parecia mais vulnerável, quase perdido em um mar de incertezas. Mas antes que ela pudesse responder, os homens do carro preto avançaram em sua direção. A tensão aumentou e Alice se sentiu como se o ar estivesse sendo lentamente retirado de seus pulmões. "Quem são eles?" gritou Pedro, puxando a mão da mãe.
os olhos arregalados. Marília também estava em pé, o rosto pálido de medo. Eduardo parecia entender a gravidade do momento. "Fiquem todos atrás de mim!" ele exclamou, levantando as mãos em um gesto de contenção. Mas a imagem de um protetor se desvanecia rapidamente. O homem à frente, de forma brusca, empurrou Eduardo, fazendo-o cair ao chão. "Você quebrará sua promessa, não é mesmo?" A voz do homem era fria e ameaçadora. "Eu não sei do que você está falando." Eduardo respondeu, seu corpo tremia. Alice não sabia se deveria correr ou ficar. "Eduardo, o que está acontecendo?" A urgência em sua voz era clara. Algo estava se desdobrando. Algo profundo e escuro, como um buraco negro devorando tudo ao redor. A conversa estava em um ponto crítico, quando, de repente, uma explosão abalou a farmácia. As janelas tremeram e a estrutura pareceu titubear sob o peso do estrondo. Todos se viraram para a fonte do barulho e um pânico generalizado tomou conta. O estrondo não veio só do exterior, mas também ecoou dentro da mente de Alice, fazendo-a tremer. E no meio do caos, uma figura obscura surgiu na porta da farmácia. Era alguém que Alice não esperava ver. Uma mulher, com um olhar intenso e decidido, que adentrou no local como um furacão. "Chega! Parar tudo agora!" ela gritou, sua voz cortando a tensão como uma faca. O rosto dela era familiar e por um momento Alice sentiu um frio na espinha. "Luciana?" "Sou eu, Alice." A mulher respondeu, seus olhos fixos na irmã de Alice, Marília. "Precisamos falar. Eu sei o que aconteceu. Eu sei que não é só sobre Carlos e Eduardo." A revelação deixou todos sem palavras. A atmosfera carregava um misto de medo e expectativa. O primeiro homem, confuso com a entrada repentina de Luciana, se virou. "Você não deveria estar aqui." Ele rosnou, mas a mulher não hesitou. "Eu estou aqui porque é hora de você enfrentar a verdade. A verdade que estava sendo escondida de todos nós." Alice ficou paralisada. A verdade? O que mais poderia ser revelado? O que Luciana tinha para dizer? A presença dela parecia trazer uma tempestade de emoções. E no fundo, uma memória antiga começou a brotar na mente de Alice. Luciana tinha sido uma parte significativa de seu passado, antes que tudo desmoronasse. "Mãe sempre disse que você era a chave para unir tudo isso. E agora finalmente chegou o momento." Luciana continuou, os olhos ardendo com uma paixão que incendiava o ambiente. O grupo em volta era como um público cativo de um drama cativante. Nesse instante, uma batida forte soou na mesa onde estava a foto de Eduardo com o bebê. A imagem se movia, revelando outra foto sob ela. Todos se viraram confusos quando um dos homens pegou a foto e a levantou, revelando um segredo devastador. Era uma foto de Carlos com a mesma mulher, Luciana, segurando o mesmo bebê, mas com um detalhe a mais. O bebê tinha os mesmos olhos de Pedro. Ela não é só irmã do Carlos, ela é a mãe biológica de Antônio. O homem rugiu e o impacto da revelação atingiu Alice como um soco no estômago. O mundo desmoronou em torno dela. O que isso significava para ela? Para seus filhos? O nó na garganta dela se apertou ainda mais. Essa verdade poderia
ir com uma tempestade que rasgaria todos os laços que tinha, transformando sua vida em um terreno inexplorado. Os murmúrios da multidão se tornaram ecos distantes. Alice olhou para Luciana, que agora estava quase paralisada de choque, e para Eduardo, que mal podia acreditar no que ouvia. A sala, antes tão cheia de tensão verbal, agora estava envolta em um silêncio que clamava por compreensão. Antônio é meu filho, Alice. Meu e seu. Nós somos a razão de tudo isso. Os olhos do homem brilhavam com uma sinceridade aterradora. A realidade era brutal e esmagadora. As sirenes lá fora eram um lembrete do caos, mas agora não importava. O verdadeiro desastre estava dentro delas, dançando em torno da revelação. Alice não sabia como reagir. Como se levantar dessa queda? E em meio a tudo isso, uma única pergunta pulsava em sua mente: como tudo isso afetaria suas vidas a partir de agora? A verdade estava à espreita, e o que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo para sempre. Alice sentia o coração disparar. O caos na farmácia era palpável, e as sombras de segredos se acumulavam como nuvens escuras. A figura de Eduardo agora se destacava entre tumulto. Sua expressão de desespero profundamente marcada pela confusão. Alice, por favor, deixe-me explicar. Ele parecia mais vulnerável, quase perdido em um mar de incertezas. Mas antes que ela pudesse responder, os homens do carro preto avançaram em sua direção. A tensão aumentou e Alice se sentiu como se o ar estivesse sendo lentamente retirado de seus pulmões. "Quem são eles?" gritou Pedro, puxando a mão da mãe, os olhos arregalados. Marília também estava em pé, o rosto pálido de medo. Eduardo parecia entender a gravidade do momento. "Fiquem todos atrás de mim!" ele exclamou, levantando as mãos em um gesto de contenção. Mas a imagem de um protetor se desvanecia rapidamente. O homem à frente, de forma brusca, empurrou Eduardo, fazendo cair ao chão. "Você quebrará sua promessa, não é mesmo?" A voz do homem era fria e ameaçadora. "Eu não sei do que você está falando", Eduardo respondeu. Seu corpo tremia. Alice não sabia se deveria correr ou ficar. "Eduardo, o que está acontecendo?" A urgência em sua voz era clara. Algo estava se desdobrando. Algo profundo e escuro, como um buraco negro devorando tudo ao redor. A conversa estava em um ponto crítico quando, de repente, uma explosão abalou a farmácia. As janelas tremeram e a estrutura pareceu titubear sob o peso do estrondo. Todos se viraram para a fonte do barulho e um pânico generalizado tomou conta. O estrondo não veio só do exterior, mas também ecoou dentro da mente de Alice, fazendo-a tremer. E no meio do caos, uma figura obscura surgiu na porta da farmácia. Era alguém que Alice não esperava ver. Uma mulher com um olhar intenso e decidido, que adentrou no local como um furacão. "Chega! Parar tudo agora!" ela gritou, sua voz cortando a tensão como uma faca. O rosto dela era familiar e, por um momento, Alice sentiu um frio na espinha. "Luciana?" "Sou eu, Alice." A mulher respondeu, seus olhos fixos na irmã de Alice, Maria. "Precisamos falar. Eu sei o que aconteceu. Eu sei que não é só sobre Carlos e Eduardo. A revelação deixou todos sem palavras. A atmosfera carregava um misto de medo e expectativa. E primeiro o homem, confuso com a entrada repentina de Luciana, se virou. "Você não deveria estar aqui." Ele rosnou,
Mas a mulher não hesitou. Eu estou aqui porque é hora de você enfrentar a verdade que estava sendo escondida de todos nós. Alice ficou paralisada. A verdade? O que mais poderia ser revelado? O que Luciana tinha para dizer? A presença dela parecia trazer uma tempestade de emoções. E no fundo, uma memória antiga começou a brotar na mente de Alice. Luciana tinha sido uma parte significativa de seu passado, antes que tudo desmoronasse. Mãe sempre disse que você era a chave para unir tudo isso. E agora, finalmente, chegou o momento. Luciana continuou, os olhos ardendo com uma paixão que incendiava o ambiente. O grupo em volta era como um público cativo de um drama cativante. Nesse instante, uma batida forte soou na mesa, onde estava a foto de Eduardo com o bebê. A imagem se movia, revelando outra foto sob ela. Todos se viraram, confusos, quando um dos homens pegou a foto e a levantou, revelando um segredo devastador. Era uma foto de Carlos, com a mesma mulher, Luciana, segurando o mesmo bebê, mas com um detalhe a mais. O bebê tinha os mesmos olhos de Pedro. Ela não é só irmã do Carlos, ela é a mãe biológica de Antônio. O homem rugiu e o impacto da revelação atingiu Alice como um soco no estômago. O mundo desmoronou em torno dela. O que isso significava para ela? Para seus filhos? O nó na garganta dela se apertou ainda mais. Essa verdade poderia vir com uma tempestade que rasgaria todos os laços que tinha, transformando sua vida em terreno inexplorado. Os murmúrios da multidão se tornaram ecos distantes. Olhou para Luciana, que agora estava quase paralisada de choque, e para Eduardo, que mal podia acreditar no que ouvia. A sala, antes tão cheia de tensão verbal, agora estava envolta em um silêncio que clamava por compreensão. Antônio é meu filho, Alice! Meu e seu! Nós somos a razão de tudo isso! Os olhos do homem brilhavam com uma sinceridade aterradora. A realidade era brutal e esmagadora. As sirenes lá fora eram um lembrete do caos. Mas agora não importava. O verdadeiro desastre estava dentro delas, dançando em torno da revelação. Alice não sabia como reagir, como se levantar dessa queda. E em meio a tudo isso, uma única pergunta pulsava em sua mente. Como tudo isso afetaria suas vidas a partir de agora? A verdade estava à espreita, e o que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo. Para sempre! Alice sentia cada palavra como uma facada. Meu filho! Ela começou, os olhos arregalados. Como isso é possível? A confusão e a raiva borbulhavam dentro dela. Você está me dizendo que Antônio é nosso! E Carlos sabia! Um silêncio absoluto tomou conta, enquanto a realidade se instalava. O homem, um estranho até então, não parecia intimidado. O Carlos nunca quis que você soubesse, mas a verdade precisa vir à tona, especialmente agora. Os olhares se cruzaram, os rostos pálidos. Pedro, ao lado de Alice, piscava confuso, sem entender ainda o impacto das palavras. Então, Antônio, ele é irmão do Pedro? Sussurrou, quase se arrastando para a compreensão. Sim, filho! Alice respondeu, a voz trêmula. A marejada de emoções invadia seu peito. Mas, o que isso significa? O que acontecerá agora? Luciana, a irmã, estava imersa em seus próprios pensamentos. Ouvia a conversa, mas algo mais profundo a consumia. Se você não entender, Alice, pedaços de nossas vidas, de nós mesmos, estão prestes a se partir de novo. As palavras de Luciana pesaram como chumbo. Chega! Um dos homens interveio com impaciência. É hora de decidir,
e já estamos perdendo tempo. Ele olhou fixamente para Eduardo, como se esperasse algo de um passado que apenas ele conhecia. Decidir o quê? Eduardo perguntou, seu tom elevado. Não é só uma questão de família, é uma questão de vida. Se a verdade vir à tona, tudo pode acabar. Exatamente, o homem afirmou, como se estivesse esperando por isso. Sabemos o que você fez, Eduardo. Ninguém está livre dessa história. Nós sabemos sobre o que aconteceu. O seu papel, suas promessas. É tudo uma grande farsa. O choque correu pelo corpo de Alice. O que você quer dizer? O que aconteceu? A ansiedade a consumia. O nó na garganta parecia um cabo apertado, prestes a se romper. E a reviravolta não parou. O homem olhou para trás. Prepare-se, porque seus segredos não são os únicos. Temos algo muito maior para expor. Sua voz ecoou pela farmácia, e o som da porta sendo arrombada reverberou. Os olhos se viraram para a entrada. Uma figura familiar surgiu. Uma mulher com os cabelos negros bagunçados e um olhar intenso. Eu cheguei, ela declarou, e o arrepio. Na pele de Alice se intensificou. Thalia, a voz de Luciana escapuliu, quase um sopro. O que você está fazendo aqui? Alice mal podia respirar. Essa mulher era uma sombra de seu passado, alguém que ela nunca esperou ver novamente. O que mais poderia ser revelado? O que aquele rosto familiar significava para a história que estava se desdobrando diante dela? E no impulso emocional, a verdade estava prestes a ser desenterrada. Como se cada camada de suas vidas estivesse prestes a ser exposta. Alice sentiu que sua vida estava prestes a desmoronar mais uma vez. E a pergunta mais aterrorizante ecoou na mente dela. Qual era realmente a conexão de Thalia com todos eles? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E toda a verdade ainda estava profundamente enterrada, esperando para ser descoberta. A sala estava em suspense. Todos os olhares estavam fixos em Thalia. O que ela tinha para dizer? O ar estava pesado e a tensão era quase palpável. O que você está fazendo aqui? Luciana perguntou, a voz falhando. Thalia, com um olhar intenso, respirou fundo antes de falar. Eu vim porque é hora de tudo vir à tona. A verdade não pode mais ser escondida. E isso se aplica a todos nós. As palavras dela causaram um frisson entre os presentes. Um alvoroço silencioso. Hora de quê? Alice perguntou. O medo tomando conta. Você sabe o que aconteceu? Sim, eu sei. E não é só sobre a traição. Não é só sobre Antônio. Ela hesitou, olhando em volta antes de continuar. É sobre quem realmente somos. A intensidade do olhar de Thalia fez os cabelos de Alice se arrepiar. Como assim? Eduardo tentou interromper sua voz hesitante. Você não pode simplesmente chegar aqui e jogar bomba sem explicar. A história de vocês é muito mais complicada do que pensam. Thalia respondeu, erguendo a voz. Eu sou irmã de Carlos. E não apenas isso. Eu sou a mãe de Antônio. As palavras caíram como um raio, atravessando as paredes da farmácia. Silêncio absoluto. O chão sob os pés de Alice parecia desvanecer. O quê? A voz dela era quase um sussurro, um eco da incredulidade. Thalia foi em frente, sem titubear. Eu sou a verdade que vocês não queriam ver. Antônio é fruto de um amor que foi rejeitado e escondido.
Eu carreguei isso comigo por anos. E foi por isso que deixei a cidade. Sua voz estava cheia de dor, mas leveza ao mesmo tempo. Eduardo ficou sem palavras. E Carlos se encolheu em um canto, como se o peso dessa revelação o estivesse esmagando. Você nunca disse nada! Gritou Carlos, a raiva fervendo em suas veias. Você se afastou! Você o abandonou! Eu não pude ficar! Eu fui forçada a partir! Thalia retorquiu, com lágrimas nos olhos. Mas não sou a única que tem segredos. O que mais você escondeu, Carlos? As palavras provocaram um intenso murmúrio entre a multidão que ainda observava do lado de fora da farmácia. O clima parecia ter mudado. Mas, e se Antônio não for só filho de você e Carlos? Alice questionou, sua mente girando. Os perplexos olhares divertidos que se cruzavam eram como chamas em um incêndio prestes a explodir. Ele é filho de todos nós, Thalia respondeu, mas não havia alegria em sua voz. Cada um de vocês tem um papel nessa história louca. Os laços são mais entrelaçados do que vocês pensam. As palavras de Thalia reverberaram e a confusão na mente de Alice se tornou um redemoinho. Era inimaginável. Carlos era pai. Eduardo era amante da mulher que tinha outro filho. E tudo isso se desenrolava na frente dela como um pesadelo vivo. Nesse momento, uma explosão ensurdecedora e abrupta irrompeu do lado de fora. O vidro da farmácia explodiu em uma centena de fragmentos e todos foram jogados ao chão. O que era um alvoroço emocional agora tinha ganhado uma nova dimensão de caos. Alice não conseguia entender. O que foi isso? Gritou, enquanto o pânico se instalava. O carro preto agora estava rodeado por chamas. Uma fumaça espessa substituiu o ar fresco, e os gritos da multidão ecoaram. E no meio do pânico, Alice percebeu algo. Na confusão, alguém havia soltado um nome. Thalia. Ela sussurrou um aperto no peito. O que mais estava por trás da história daquela mulher que parecia tão cheia de segredos? O que isso significava se todos estavam conectados? E mais importante, quem havia feito isso? Pessoas estavam correndo. O caos se espalhando como fogo em pólvora. As perguntas se aglomeraram na mente de Alice. Nós temos de sair daqui! Gritou para Pedro e Marília, que ainda estavam atordoados. Mas enquanto ela tentava se levantar, sentiu seu corpo tremendo de incerteza. O que mais seria revelado naquela noite caótica e sombria? A verdade estava prestes a mudar tudo novamente. E agora, os laços que cercavam suas vidas estavam prestes a ser testados da forma mais devastadora possível. Alice estava paralisada. O tremor ainda se espalhando por seu corpo. A explosão do carro lá fora fez todos se jogarem ao chão. Mas, no fundo, era outra explosão a que realmente tinham que se preparar. A verdade. Ela olhou para Thalia, reconhecendo na expressão dessa mulher as mesmas cicatrizes que marcavam sua própria vida. Você é a mãe de Antônio? As palavras mal escapavam dos lábios dela. Sim, e também sou irmã do Carlos. Eu lutei muito para não ser lembrada. Cada um de nós tem uma parte nessa história crua e dolorosa. Thalia disse, com lágrimas nos olhos. Não é só sobre traição, mas sobre o que carregamos em nossos corações. Alice sentiu um nó se formar na garganta. A revelação a atingiu como um raio. Por que você não disse antes? Por que esconder isso de mim?
A raiva se misturava com a dor, e ela não sabia se havia espaço para ambas. Porque eu sabia o que isso significaria para você, para os seus filhos. Mas a verdade não pode ser escondida para sempre! Thalia gritou, cercada por fragmentos do que pensava ser sua vida. Alice sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Eduardo, ainda no chão, olhava para Alice. Alice, não podemos deixar tudo isso nos consumir. Precisamos enfrentar juntos essa tempestade. Sua voz era intensa, mas a incerteza em seus olhos contradizia sua determinação. Mas o fogo do caos envolvia todos. A fumaça entrava na farmácia, tornando a cena quase irreal. Pedro segurou a mão de Alice, sua expressão refletindo a confusão e o medo. Mãe, o que está acontecendo? Ele parecia tão pequeno diante da gravidade da verdade. Precisamos sair daqui! Gritou um dos homens do carro, gesticulando freneticamente. Ele parecia querer proteger a todos, mas Alice sentia que todos estavam perdidos. A história não terminou e está apenas começando. E em meio ao desespero, uma luz surgiu. Luciana, com a coragem de quem já enfrentou muitas tormentas, falou firme. Essa é a nossa chance de reescrever a história. Se aceitarmos nossas verdades, talvez possamos construir um novo começo, longe das sombras que nos perseguem. A atmosfera começou a se transformar. As pessoas ao redor, que até então pareciam apenas espectadores, começaram a oferecer apoio. Um murmúrio de concordância ecoou entre a multidão. Mesmo em meio ao caos, havia um fio de esperança. Apenas ali, nesse ponto de virada, a verdade em sua forma mais crua se fez presente. Todos eram parte dessa tapeçaria complexa chamada vida. Não eram apenas traidores ou vítimas. Eram indivíduos que carregavam a dor de suas decisões, mas também a capacidade de se redimir. E enquanto a fumaça se dissipava, Alice respirou fundo e olhou nos olhos de todos os presentes. Vamos enfrentar essa verdade juntos! Não precisamos viver em um ciclo de traição e dor. Thalia acenou, quase aliviada. Talvez essa seja a única maneira de encontrar paz. A aceitação. Dentro daquela farmácia, em meio aos destroços do que uma vez foi construído um novo laço. As verdades se entrelaçavam e havia uma compreensão incipiente. O peso ainda estava presente, mas agora era compartilhado. Alice sorriu para Pedro e Marília, a esperança cintilando nos olhos. E se tudo isso foi o início de algo novo? Algo que podemos fazer juntos? Seu coração batia forte. E naquele momento, no ápice da confusão, a possibilidade de recomeço parecia mais real do que nunca. Enquanto as sirenes se tornavam inconfundíveis e a escuridão se dissipava, uma onda de determinação varreu o lugar. Agora é a sua vez. A história continua e você não pode ficar de fora. Se inscreva imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio e dar o seu like agora para alimentar o algoritmo e fazer esta comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer e refletir sobre essa história. Somos todos parte disso.